Bom dia, bom dia. A nossa reflexão hoje é em Provérbios, é em Jó 1:10, que diz assim: Tu mesmo tem abençoado tudo que ele fez, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Aqui nós vemos no início que Jó, ele era um homem abençoado. Aqui no versículo 1 diz assim: a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 jumentas de boi, e 500 jumentas. Eram também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Iam os seus filhos, faziam os banquetes em casa, e cada um no seu dia. E enviaram, convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido todo o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, blasfemaram de Deus no seu coração. E assim o fazia continuamente. Então Jó, ele era um homem abençoado e temente a Deus. Então, quando os seus filhos faziam as suas festas, ele sacrificava em prol de cada um, porque pensava, nesse momento podem ter blasfemado contra o Deus. Para que ele já, porque naquela época era o sacrifício que era feito com animais em prol dos pecados. Mas aqui no 10 diz que porventura não cercar atitude de bens a ele e a tua casa e tudo quanto tens, a obra de suas mãos abençoar-te, e o seu gado está aumentando na terra. Aqui foi quando houve aqui, bem aqui no versículo 7, diz assim: sim, e vindo um dia, o 6, e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha só. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Então aqui, quando ele, no 10, porventura não cercar atitude e bens a ele e a tua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoar-te, e o seu gado está aumentando a cada dia na terra. Então aqui já era o diabo falando que Deus era abençoado porque Deus o protegia. Então Deus, o que Deus permitiu? Mas entende, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto e verás se não blasfema de ti na tua face. Então o Satanás, ele disse isso para Deus, e que Deus disse para ele: eis que tudo quanto está em tuas mãos, somente contra ele não estenderá a tua mão. E Satanás saiu à presença do Senhor. Então aqui, quem conhece, quem já leu, quem não leu, leia a Bíblia que você vai conhecer mais sobre a história de Jó. Então o inimigo tocou em tudo que Jó tinha, porque ele, segundo ele, se ele tocasse, se ele tocasse nos bens, ele ia blasfemar contra o Senhor. E nós conhecemos a história de Jó, que ele sofreu tudo o que ele sofreu, mas ele nunca abriu a boca para blasfemar contra Deus. Até quando a mulher dele disse que era para ele abandonar esse Deus e morrer, e ele disse que tu falas como uma louca, mulher. Ele ficou no chão, na cinza, se coçando com caco de telha, mas ele nunca abriu a sua boca para blasfemar contra o Senhor. E é assim que temos que ser. Buscar em oração, vigilância, mesmo nas dificuldades. Temos que estar alicerçados na rocha, que é Jesus. Aí nós temos aqui mais assim: Senhor, abençoa. Olha só o que diz em Provérbio 18:16. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Então, que o trabalho de seus filhos encontre favor diante de outros e seja bem recebido e respeitado.
Senhor, abençoa o trabalho dos teus filhos, para que ele possa ser um sustento digno, para que ele possa ter um sustento digno por meio de uma ocupação de que ele goste e na qual se saia bem. Tua palavra diz: o presente abre caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Provérbio 18:16. Que o trabalho de seu filho encontre favor diante de outros e sejam recebido e respeitado. A palavra de Deus diz que nós temos que viver do suor do nosso rosto, do nosso trabalho. E todo trabalhador é digno do seu salário. Nós temos que trabalhar, uns trabalham no pesado, outros trabalham no mais leve, mas para isso nós temos que nos capacitar, para que possamos galgar um bom trabalho. Aí olha só o que diz em Provérbios 16:24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doce para a alma e trazem cura para os ossos. Olha só. A palavra agradável. Essa palavra agradável é a palavra do Senhor. Quando buscamos de todo o nosso coração, nos arrependemos daquilo que fizemos que não agradou o Senhor. Que nós venhamos meditar, tirar um tempinho para meditar na palavra do Senhor. Vamos ler a Bíblia, vamos buscar mais esse Deus maravilhoso, que faz chover, que faz regar a terra, para que a semente possa germinar e dar grão. O feijão, o milho, o arroz e etc. Porque tudo é grãos para a nossa sobrevivência. Assim como o Senhor rega a terra para plantar, vamos regar a nossa vida espiritual com a palavra do Senhor. Na leitura, na oração, na busca, no louvor, na perseverança, no amor ao próximo, que ele diz: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doce para a alma e trazem cura para os ossos. Olha só, está lá em Provérbios 16:24. Essa palavra que nos dá vida diante de tudo aquilo que a gente vê, de tanta injustiça, de tanta fome, mas tudo isso está previsto na Bíblia. Aí muitos perguntam, mas por quê? Por quê? Porque também não sabemos escolher. Escolhemos mal as nossas autoridades. Homens que não têm temor de Deus. Não é porque ele seja ímpio, não, que lá no passado Deus abençoou muitos reis que não eram temente a Deus. Porque tem muitos que não são, que são ímpios, mas ele tem temor, ele é um homem íntegro, responsável. Mas tem muitos que não é, que tem um coração mau. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar um final de semana de paz, de tranquilidade. Vamos agradecer a Deus pela chuva que está caindo, porque é importante que ela regue a terra. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos, se inscreva no meu canal. Quando você compartilha, mais vidas estão sendo alcançadas com essa mensagem de salvação. Que Deus nos abençoe.